Oi, gente, muito boa noite. Edson Freitas falando aqui. Eu queria falar para você hoje sobre cura, milagre, tá? Que tem acontecido dentro das igrejas pentecostais. E eu queria te dar um alerta sobre isso, tá? A cura, o milagre, né, existe, né? Existe porque sabemos que Deus, ele cura, ele salva, ele liberta, mas eu queria, né, chamar sua atenção para ter muito cuidado nas igrejas pentecostais. Por que eu falo isso? Porque muita gente às vezes vem até mim, né, e fala: poxa, Edson, é verdade, né, aqueles milagres que acontecem dentro das igrejas, aquelas pessoas que manifestam, isso não é armação, tá? Eu quero dizer para você que existe, paralítico levanta, né, cego vê, surdo ouve, tá? Mas existe também os falsos profetas, aqueles que se dizem, né, enviados de Deus, mas infelizmente não são. Porque a própria Bíblia diz, né, que no mundo, né, vai vir muitos falando no nome de Deus, mas na verdade são lobos devoradores. Então você que está iniciando aí o Evangelho, cuidado para você não ter uma decepção, tá? Eu estou alertando você porque acontece, né? Quando eu pastoreava, quando eu tinha a igreja pastoreando, o que acontecia? Vinha muitos pastores de fora, São Paulo, Minas e outros estados, e eu recebia em nossa igreja. E quero te dizer, tá, que eles são estrategistas, tá? Eles têm uma estratégia muito grande para fazer com que você venha pensar que ele está fazendo um milagre ali naquele momento. Uns dizem até nome das pessoas, uns dizem CPF, tá? Placa de carro, isso tudo acontece. Aí você me pergunta: poxa, Edson, mas como é que isso acontece? Como é que é a armação? Tá? Existem várias maneiras de acontecer isso hoje. Por exemplo, quando um falso profeta ele está querendo mostrar algo que ele não é, tá? Ele procura a internet hoje. Porque a internet hoje, gente, é uma maneira muito grande de descobrir tudo que você quer. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui agora, nesse momento aqui. Tá? Eu estou no altar da igreja. Hoje eu fui convidado para ministrar uma palavra. E aí, o que acontece? Eu quero saber alguma coisa daquelas pessoas, né, que estão ali, que vão participar do culto, que vão assistir o culto. É muito fácil saber o nome de algumas pessoas. Basta eu ligar o Bluetooth do meu celular. Quando eu ligo o Bluetooth do meu celular, automaticamente vai aparecer alguns celulares ali com o nome, entendeu? E aí, dessa maneira, eu posso ministrar ali e falar: existe uma pessoa aqui com o nome de tal, fulano de tal, Dona Maria. E aí, o povo, nossa, entendeu? Então, gente, existe muita maneira, tá? Existe aquele pastor, por exemplo, que está na igreja dele lá, e aí ele tem um obreiro que é muito chegado a ele, tá? Então ele sabe tudo da vida daquele pastor, porque ele também é recompensado, tá? O que ele faz? Ele coloca um pastor, um obreiro, na porta da igreja, ele começa a observar quem está chegando, placa do carro, tá? Enquanto isso, o pastor que vai ministrar daquela igreja, ele está lá no altar, e ele está com o celular na mão, às vezes sentado. E aquele pastor que está lá fora, aquele pastor não, aquele obreiro que está lá fora, que não é enviado de Deus, ele está passando tudo, ó, fulano de tal, blusa tal, chegou com um carro, com placa tal, tal, tal. E ali, com a placa do carro, você às vezes consegue descobrir o nome, descobre parente, descobre tudo,
Ou, por exemplo, aqui no Recreio dos Bandeirantes, não vou dizer Recreio, vou dizer em Vargem Grande, Vargem Pequena, existe um pastor aí, gente, que ele é conhecido na internet aí muito grande, uma maneira tremenda, mas não é de Deus, irmãos, não é de Deus. As estratégias que eles usam para falar nome na igreja, placa de carro, tá? Isso daí é coisa do demônio, Satanás. Essa pessoa ele vai prestar conta. Então, você que busca essas igrejas aí em busca de revelação, tome cuidado. Tá? Eu quero te alertar. Por quê? Porque eu tive e eu tenho experiência com isso. Tá? Então, cuidado você que está buscando essas igrejas pentecostais. A igreja pentecostal é de Deus? É. Ninguém está falando que não é. Mas cuidado com os falsos profetas que revela coisas para você que não é, porque é muito fácil entregar uma revelação para uma pessoa que está carente, uma pessoa que está passando por dificuldade, por problemas. Então eu estou alertando para você, porque muita gente vem até mim e me pergunta sobre milagre. Deus é o mesmo Deus de ontem, tá? Ele é o de hoje e será eternamente. Cuidado. Paralítico levanta da cadeira de roda, como já levantou da mesma igreja. Pessoas já foram curadas de câncer, de AIDS. Tem vários testemunhos. Mas eu estou te alertando para você ter cuidado. Porque Deus, tá? Ele vai cobrar dessas pessoas. E quando cobrar, e quando você descobrir, você vai ficar talvez muito decepcionado e vai acabar se afastando, tá? De certa igreja, achando que todas são iguais, mas não é. Então, eu quero deixar esse aviso para você, tá? Você tome cuidado, tá? Siga realmente Deus, porque Ele é o único. Ele é o único que pode nos dar uma vida com alegria, com abundância, a graça dele, a misericórdia, que nos mantém de pé. O evangelho, o verdadeiro evangelho é renúncia, gente, renúncia. Se você quer seguir realmente a Deus, renuncia. É o que eu estou determinado a fazer na minha vida, tá? E não quero mais, tá? Não quero porque sei que eu vou prestar conta e Deus ele vai cobrar. Então, vamos servir a Deus em espírito e em verdade, porque realmente, tá? O melhor de Deus está para vir na minha vida e na sua vida. Então, eu queria deixar isso para você, aí que Deus te abençoe, te dê uma semana maravilhosa, um final de semana maravilhoso, e que Ele possa alcançar, né, a sua vida, a sua família, e que a paz de Deus venha reinar no meio de você e de todos os teus membros e familiares. Um beijo e fica com Deus.